muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui do Clube do T&D, nesta terça-feira, dia 7 de novembro de 2023. O mercado que tem acompanhado uma oscilação muito forte, mas para o lado positivo da soja na Bolsa de Chicago. É lógico que isso tudo tem a ver com o clima, com expectativas em relação à produtividade, safra 23-24 aqui no Brasil. Mas o que está acontecendo nesse mercado? A safra norte-americana já foi praticamente finalizada, a demanda da China ainda permanece, há dúvidas em relação àquilo que vai acontecer com os números para a safra aqui no Brasil. Nós vamos até os Estados Unidos conversar com Aaron Edwards, que já está conosco direto de Tampa, na Flórida. Muito boa tarde, prazer em falar contigo, Aaron. Boa tarde. Conte para a gente o que está acontecendo nesse mercado de soja nesta terça-feira. Tudo isso com relação ao clima aqui no Brasil, esta expectativa em relação ao El Niño, principalmente, Aaron? Exatamente. Os fatores farelo muito forte, fundos voltaram a comprar soja em Chicago e o plano de fundo para toda essa situação é as dificuldades com seca na região norte do Brasil, que não é fora do comum em ano de El Niño. Tá? A comparação, chuvas de outubro são muito similares, por exemplo, a 2015. O que aconteceu em 2015? Safra 2015-2016, acabou tendo uma safra razoável de soja, nada incrível, nada fora do comum, mas acabou produzindo soja, mas o milho safrinha sofreu. Então, nós estamos com aquele medo de ter uma quebra de safra de soja, possibilidade, não estou descartando a realidade que, de fato, tem problemas, mas a safra brasileira é projetada para ser tão grande que você precisa tirar muita soja ali do quadro de oferta para você realmente criar aquele anseio de escassez que provoca mercados apertados no longo prazo. Então, pessoalmente, eu acho que essa arrancada, como já está sendo o caso, é uma arrancada de preço que vai durar pouco no lado da alta de soja, e eu tenho encorajado a aproveitar a oportunidade para vendas. Ontem também. Sim, agora a grande questão é, você tem falado para poder aproveitar essas oportunidades e vender. Mas olha só o que acontece. Enquanto falávamos, né, questão de uns 15 minutos atrás, olha a situação da soja, inverteu totalmente aquilo que a gente vinha acompanhando. Dá uma olhada na tela em tempo real. Gleidson, coloca para a gente, está aí, ainda tem um delayzinho aí no vencimento futuro novembro, mas está aí, a 13 dólares e 49, janeiro em diante, que são os contratos que estão no foco, né, no radar aí das negociações. Janeiro, 13 dólares 59,50, 4,5 de queda. O março, 13 dólares 71,75. O maio, 13 dólares 82,50. Será que essa alta que vinha sendo registrada já passou? O melhor momento passou, Aaron? Temos relatório em quinta-feira. O meu receio é que sim, o preço alto dessa arrancada já está no retrovisor. Esse é o meu receio. Agora, dito isso, se o preço da soja cair para sustentação, cair para uns 13,30, por exemplo, nesse contrato de janeiro, se cair até sustentação e achar sustentação, pode ser que seja um mercado que tenha fôlego para uma outra arrancada mais para frente, se o problema climático se intensificar no Brasil ou se a demanda for explosiva, né? Fora do esperado. Demanda firme, para mim, não vai mais mexer em mercado. Você precisa de uma demanda que surpreende positivamente. Nós temos visto demanda firme. É bom que vende, mas não é algo que está causando choque. Então, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que soja de 14 dólares em 2024, eu temo que provavelmente nós não vamos ter ou ver esse preço. Então, preços próximos de 14 dólares, para mim, oportunidades excelentes de venda. Mas, enfim, né, é um quadro que tem que acompanhar de perto, mas ontem todos os meus clientes recomendei vendas. Novamente hoje, continuo vendendo. Agora, se vai entrar em queda, a gente talvez pode esperar um pouquinho para ver. Mas, enfim, é um mercado sem muito fôlego.
Bom, agora essa questão toda, né, vinha dando suporte às altas do farelo, isso a gente tem acompanhado realmente o que também acontecia, né, com o complexo todo, soja grão, suporte do farelo. Agora, com relação à safra aí nos Estados Unidos, praticamente finalizada, né, não tem mais o que ser feito, né, os números já não vêm diferentes daquilo que foi demonstrado pelo USDA no último relatório, né, Aaron? Não tem muita mudança. Nós vamos ter atualização nesse quinta-feira. Quinta-feira vai ter o relatório mensal do USDA, também Conab traz atualizações essa semana. Então, sempre, todo mês é importante recalibrar, ver as expectativas oficiais, e aí todo mundo pode tomar um cafezinho e concordar ou discordar do número oficial. Mas tem relatório quinta-feira, é algo que pode mexer no mercado, sendo que nós tivemos uma arrancada tão forte, me surpreenderia se um ajuste iria jogar ainda mais para o alto o preço da soja, mas se acontecer, maravilha. Eu acho, pessoalmente para mim, eu acho que o mercado da soja tem que agora procurar o chão, e se esse piso que ele achar é mais alto do que as baixas, por exemplo, de outubro, isso é uma notícia maravilhosa, que é um mercado que talvez tenha fôlego ou chance de tentar mais uma ou duas arrancadas até o fim do ano. Mas eu tenho minhas sérias dúvidas se nós vamos ver esse comportamento do mercado da soja. As commodities de forma geral e soja também é um mercado muito fraco. Assim, quando você tem uma arrancada, ele dura pouco e cai rápido. E isso, de todos os mercados, farelo é o mais forte, soja é o segundo, bem mais do que milho e trigo, por exemplo, mas é um mercado bem diferente do que nós tivemos nos últimos 3 anos em ano de laninha. Agora, dá para falar sobre o janeiro, né? Com o contrato praticamente que está no radar aí das negociações. Suporte e resistência, dá para poder cravar algo nesse momento ou ainda não, Eiro? A resistência eu colocaria no patamar das altas de agosto. Eu não me lembro o número exato, mas é por volta de 14,20. Poderia ver o número exato. E o suporte colocaria na média móvel de 20 dias, provavelmente cerca dos 13,30. Então, se permanecer dentro dessa faixa de negociação de 13,30 até 14,20, a uns 90 pontos de negociação, isso é uma notícia maravilhosa para mim. Isso seria muito bom, mas mesmo assim, preços mais próximos de $14, como nós tivemos essa semana, devem ser vendidos, e preços mais próximos de $13. Se mantiverem, podem ser comprados, mas tem que tomar cuidado, na minha opinião, nessas compras, porque se ou quando tiver garantia da safra brasileira, eu não sei se os $13 vai continuar sendo um piso razoável para esse mercado. Eu tenho minhas fortes dúvidas. Bom, a safra nova vem por aí com as dificuldades. Alguns falam em quebra desses números que estão sendo projetados inicialmente aqui no Brasil. As condições ainda não são nada favoráveis, pelo contrário, né? Abriu um pouquinho o tempo no Rio Grande do Sul, mas calorão, ao que tudo indica, vem a chuva novamente em algumas regiões. No centro-norte ainda há aquela persistência do calor muito forte, né, que tem aí as condições desfavoráveis para o desenvolvimento, germinar as sementes. Ao que tudo indica, pode ter um número menor nessa safra que vai entrar. Agora, diante dessa situação, o produtor não pode ficar esperando, né? Ele já teve os custos praticamente do plantio, né, para semear essa safra. Alguns começaram, outros não, outros vão ter que fazer o replantio. E na hora de fazer o planejamento, Aaron, de comercializar essa safra, colocando todos esses custos, agora é hora de começar a planejar, né, comercialização também, né, tentar travar os preços que agora estão aí, né? Lógico que não se tem ainda a certeza, como você mesmo disse, não dá para cravar, mas tem que olhar e ficar atento a essas cotações que estão sendo colocadas agora para fazer travas de preços, dólar, enfim, né? O momento é de planejar, é isso? Exatamente. Eu sempre sou a favor de um plano comercial pré-safra, você faz antes do plantio, que é coisa quando você tem tempo no escritório, está com a cabeça mais tranquila, é tudo número e não é suor e lágrimas ainda é tudo planilha. Eu sou a favor de um plano pré-safra, e eu também recomendo que você faça
durante o período do plantio ou logo depois, assim que baixar a poeira um pouquinho do plantio, você tem que fazer como se fosse uma recalibração desse plano, que nem quando você faz o orçamento de quanto você vai gastar no mês, aí ao longo do mês você dá uma olhada para ver se você pode gastar ou se tem que estar na hora de apertar o cinto, aí entra o próximo mês e você vê, ou para quem não trabalha com renda mensal, que é o produtor, uma renda anual, você tem que ir acompanhando seus gastos mais ou menos ao longo do ano e saber que você está gastando de mais ou de menos. Plano comercial, mesma coisa, você faz um plano antes de plantar, durante o período do desenvolvimento da lavoura, você tem que recalibrar esse plano. E esse é o momento, fim de novembro, começo de dezembro, justamente por isso que a gente está oferecendo um segundo curso, que é muito oportuno, que é, eu fiz o meu plano, mas agora está na hora de ajustar o que eu faço para cima, para baixo, e esse é o ponto. Foi muito positivo a primeira turma, eles estão pedindo outros, vamos fazer nesse período de fim de novembro, começo de dezembro, que é bem no meio do desenvolvimento da lavoura, que é a hora de ajustar o teu plano pré-safra. É a hora de calibrar aquilo que foi planejado anteriormente, né? Para cima, para baixo, né? Agora, é uma prática comum, eu não sei se os produtores aqui no Brasil, aos poucos, é lógico, com o teu apoio, com a tua informação, com o João Batista Olive, sempre em cima da necessidade, da importância de fazer esse tipo de planejamento, inclusive com trava de preços, enfim, né? Para ações de hedge, mas o planejamento é comum fora do país, aí nos Estados Unidos, isso acontece de uma maneira natural. Ou são só os produtores brasileiros ainda que estão engatinhando nesse sentido, porque são confiantes em relação àquilo que vem pela safra, são 2 safras aqui no Brasil, por dizer assim, né? Mas isso também pesa muito. Fora do país, esse planejamento já acontece e é comum com a maioria dos produtores, Airon? Eu diria que fazer ou não um planejamento tem menos a ver com o passaporte ou aonde você planta e mais tem a ver com a qualidade do produtor. De forma geral, é uma carência em ambos os países, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, fazer o plano comercial, mas quem faz e quem trabalha com um plano é noite e dia os resultados. Talvez não em um mês, talvez não em 6 meses, talvez nem em um ano. Mas você pega uma fazenda que ao longo de uma década trabalhe com plano comercial, execução disciplinada, é gritante a diferença no resultado que isso faz, e é justamente por isso que uma diferença, eu diria, é que você tem um esforço nos Estados Unidos, por exemplo, através das universidades e programas de extensão, eles procuram dar essas ferramentas com mais assiduidade ou tem mais acesso do que muitas instituições talvez fazem no Brasil. Então, talvez isso seria uma diferença, mas para mim é uma oportunidade tremenda para que todo produtor pode e precisa dar esse salto e fazer o plano comercial. Esse é o alicerce da boa comercialização. Em seguida, você desenvolve as vendas físicas, depois você administra câmbio, prêmio e CBOT separadamente. Então, tem um monte de estratégias. Você pode gastar uma carreira e ainda estar aperfeiçoando a comercialização, mas o alicerce, tudo começa com o plano comercial. Arão, muito tem se falado, inclusive, sobre essa questão da quebra, uma possível quebra, quer dizer, uma redução na safra da soja aqui no Brasil, nós falamos a respeito disso, né? Lógico que aí independe, né, do passaporte, como você falou, né, questões climáticas, né, não estão ali no radar, no tempero, naquele momento, nunca não sabe ao certo o que pode acontecer, é exatamente o que está interferindo diretamente na safra de agora, né, nos desafios dessa safra 23-24. Agora, o que se fala aí nos Estados Unidos a respeito aqui do Brasil? Problemas aí com relação à classificação de grãos, está sendo falado isso, está sendo colocado também nas rodas aí dos contatos, né, dos negociantes, dos produtores, enfim, os players desse mercado.
né, porque além de ter uma safra, em alguns casos ela vai ter uma classificação reduzida, né, como a própria China aí falou que a questão da umidade de 13% no máximo vai descontar e às vezes nem devolve, não vai aceitar, ou seja, as discussões nesse sentido. Como é que vocês estão vendo, como é que os produtores aí dos Estados Unidos veem, como é que os operadores de mercado, né, consultores como você, veem essa safra que está sendo posta, e principalmente essa questão da umidade dos grãos na hora da comercialização, lógico, principalmente pela China? A questão não é que é um fato desconhecido por aqui, obviamente, né, eu estou por dentro da situação, mas não é algo que é colocado muito em pauta, é um detalhe, essa questão da umidade e né, desse entendimento, busca por entendimento entre o Brasil e a China. Esse é um item de pauta, não é um item de pauta para o mercado em si. A questão das dificuldades do plantio no Brasil, com certeza estão na tela, na cabeça, na estratégia dos produtores e operadores aqui. A questão principal, e é aquela situação, todo mundo sempre vê a situação deles. A situação do produtor norte-americano, ele está focado no fato que ele tem mais milho que ele esperava e o preço do milho está ruim, e o que eu devo fazer com o meu milho? Essa é a preocupação na cabeça dos produtores. De forma geral, muitos deles têm boas vendas, tanto em porcentagem quanto em preço de soja. Eles estão vendidos em patamares iguais ou acima do patamar atual de soja e porcentagens altas. Quem tem soja aqui ainda são estoques que eles pretendem segurar para entre safra norte-americana, então a soja já está bem vendida, até por isso que o mercado ficou leve, mas tem muito milho ainda a ser vendido, muito milho a ser vendido aqui nos Estados Unidos, e pessoalmente eu acho que eu não sou muito otimista em relação ao preço do milho CBOT nos próximos meses, porque toda vez que tentar dar uma arrancada vai ter produtor para vender. Milho no Brasil é um pouco diferente. Milho no Brasil já está valendo mais que o milho norte-americano e essa tendência, essa discrepância, na minha opinião, deve continuar, pelo menos até acabar esses excessos de estoques de milho aqui nos Estados Unidos. Baixou bastante, até 7 pontos no dezembro, 4,70 em média lá na Bolsa de Chicago, né? B3 aí vindo em torno de R$ 60,11 para o novembro, 63 para o janeiro, isso falando sobre milho. Mas o problema do milho não é só esse, né? Aí nos Estados Unidos não tem aquilo que a gente tem aqui, que é o gargalo com relação à logística e principalmente armazenamento, né? Vai entrar uma soja, uma safra, mesmo que seja menor, ainda vai encontrar milho nos armazéns e essa dificuldade que aí nos Estados Unidos vocês não enfrentam, né? O produtor americano não enfrenta essa questão de armazenagem, de estocagem, de uma safra esperando encontrar com a outra, soja, né? Isso não acontece por aí. O problema é que o Brasil ainda não resolveu e que certamente também é alvo de observações aí, fora ou não? Com certeza. A conclusão pragmática, não estou sem falar nada certo ou errado, mas pragmaticamente, quando o Brasil tem grão, o grão brasileiro é barato. Então eles conseguem a concorrência, mas o produtor brasileiro também fica com preço ruim, né? Pela carência logística. Agora, o que tem diferente, a situação dos Estados Unidos esse ano está mais similar ao Brasil em alguns pontos. A taxa de juros está está alta, então o dinheiro é caro e muitos produtores estão com mais volume de produção do que eles esperavam, então eles têm que pagar a comercialização de terceiros. Cerca de 60% dos grãos norte-americanos ficam na fazenda, o resto ou tem que ser vendido antecipadamente ou tem que pagar armazenagem comercial, né, para terceiros. Então, para quem está pagando mês a mês, segurando o capital a uma taxa de juros alto e com risco do mercado subir e descer, esse milho é o milho, entre aspas, problemático nos Estados Unidos. E tem, pela primeira vez em anos, também tem pilhas de milho a céu aberto aqui também, não é só no Brasil. O volume é maior no Brasil, mas não é só no Brasil que tem isso. Então, vai ter muito milho que precisa trocar de mãos no futuro próximo e
Não faz sentido você carregar um inventário alto, com juros mais altos, pagando comercialização de terceiros. É um risco que não justifica para a maioria das fazendas. Então, esse peso na minha mão vai ficar sobre o mercado de milho norte-americano até que esses inventários meio que não podem ser bem armazenados por um longo período de tempo, até esses inventários não trocarem de mão, você vai ter um certo peso sobre o mercado de milho norte-americano. Bom, então, é bem isso, né, que a gente gostaria de falar contigo, Iron. Uma tarde que os números aí, as cotações estão oscilando bastante, né, o milho passou a operar em queda na Bolsa de Chicago. Gleidson, você tem como colocar a tela em tempo real, aquela com todas as cotações, todas as commodities, só para poder mostrar o que está acontecendo nesse momento, né? Aliás, até para poder pegar o gancho, né? É difícil de falar de quebra de safra. Você também não arrisca nem tenta falar sobre essa questão, né? Independentemente de ter ou não uma redução, né? A partir de dezembro é que vai ter uma definição maior sobre esse mercado. Mas tem que garantir aquilo que está acontecendo nesse momento. Independente de uma safra menor ou não, tem que se planejar. Esse que é o recado que é dado e sempre, eu acredito que seja o mesmo que você passa para os produtores aqui que estão nos acompanhando. Planejamento e proteção, é isso, Iron? Exatamente. E assim, o mercado de soja, as chances dele serem menores do que a projeção do USDA ou da Conab é muito grande. Eles projetaram acima de 60 milhões de toneladas. Então, a chance de ser menor que isso é grande. Mas quão pequeno precisa ser essa safra para você não resolver o problema de oferta e demanda? E você pode perder 10% da safra brasileira e ainda ter a segunda maior safra que o mundo já viu de soja. E tirar 10% de uma safra é muito. A nível nacional, você reduzir uma safra inteira em 16 milhões de toneladas é muita redução. Então, assim, provavelmente vai ter soja suficiente no mundo em 2024. Esse é o cenário mais provável. Provavelmente a safra vai ser menor do que as projeções pela Conab e USDA, também é provável. Mas justamente por isso que quando você tem oportunidades como essa semana, tem que aproveitar. Bom, é isso aí. Só piscando mais uma vez aquela tela, Gleidson, tela em tempo real, só para poder dar uma olhadinha, tudo no vermelho, né? Petróleo ainda despencando mais ainda, 77,88, 3%, maior queda registrada nesse momento. A soja em Chicago, 13 dólares 60,50 e o milho, 4 dólares e 70. O trigo também está lá no 5,68,60. Café recua, açúcar queda, algodão também apresenta queda, petróleo, como eu disse, essa queda superior a 3,64%, até ouro cai. Né? Bom, o recado é exatamente esse. Quinta-feira, agora nós teremos o relatório do USDA, né? Divulgação aí a respeito da safra, também da Conab aqui no Brasil, e em breve a abertura de um novo curso, né? Para que o produtor possa acompanhar, fazer o planejamento adequado e não perder, né, as oportunidades que esse mercado oferece e oferece para todos, né? O produtor tem os grãos, né? Tem a produção e ainda sabendo mais ainda operar, fazer esse planejamento, não há quem segure, né, Iron? Exatamente. Tem que saber quando e quanto vender. Essas duas decisões mexem na receita do ano todo e tem uma forma melhor de fazer. Então vamos trabalhar junto para conseguir isso. Em breve a gente volta a falar. João Batista Olive deve também fazer um contato contigo para a primeira edição e vamos fazer esse curso chegar a muitos produtores do Brasil afora. Iron, muito obrigado pela participação, até uma próxima. Bom trabalho para você. Abraço também. Obrigado. Bom, por aqui nós ficamos com essa edição do Tempo e Dinheiro aqui no Clube de Assinantes. Logo mais eu volto com o fechamento do mercado, já que o mercado deu uma reviravolta total, vocês viram aí os números, né? Todas as posições, commodities no vermelho, inclusive o dólar apresentando queda no mercado internacional. Só para poder posicionar 4,87 ou R$ 4,87 vale o dólar agora, com 0,36 de queda. Daqui a pouquinho, 16 horas, 16h10, no mais tardar, a gente volta, tá aí, Gleidson, rapidinho, o 4,86 e 40, queda de 0,43%. Eu volto ao fechamento do mercado. A todos, muito obrigado. Até já.